Olá, confira os destaques de hoje do Ubra Notícias. Moradores de Alvorada enfrentam problemas com ruas alagadas e entulhos 2 meses após a enchente. Espaços públicos culturais também foram impactados. Em Canoas, os prejuízos são milionários. 3.000 vagas de emprego estão disponíveis em 2 dias de feirões que acontecem em Porto Alegre. É agora no Ubra Notícias. Foram presos nesta manhã golpistas que durante a enchente prometiam uma antena de internet via satélite de graça. Equipamentos que nunca chegaram às vítimas. A operação da Polícia Civil ocorre em parceria com as polícias de Minas Gerais e São Paulo, onde a ação está sendo feita. A Cris Viegas traz os detalhes. Até o momento, foram realizadas 10 prisões preventivas e mais de 50 medidas cautelares foram deferidas pelo Poder Judiciário depois dos pareceres favoráveis do Ministério Público. 3 prisões foram feitas nesta manhã, 2 em Minas Gerais e uma em São Paulo. Agora, veja como os golpistas agiram. Eles criaram uma página na internet simulando uma empresa americana, a Starlink, em que os indivíduos, então, ofereciam antenas de acesso à internet via satélite de forma gratuita, sendo necessário apenas o custeio do frete. Na data de hoje foi deflagrada a 5ª fase da Operação Dilúvio Moral, que foi denominada de Star Trap, tendo em vista que esses indivíduos criaram sites falsos, divulgando uma falsa oferta das antenas Starlink, que são antenas de acesso à internet via satélite, que teriam sido doadas para o estado do Rio Grande do Sul durante o período de calamidade. De fato, houve a doação dessas 1.000 antenas dessa empresa para as forças de segurança, forças de salvamento durante o período de enchente. No entanto, esses indivíduos se utilizaram da ampla divulgação dessas notícias para divulgar esse golpe, né? Esse golpe ele era impulsionado, patrocinado pelas redes sociais. As pessoas entravam ali imaginando estar adquirindo antena e pagando apenas o frete, como era o anúncio do golpe. E, na verdade, esse valor, que seria a título de frete, ele era repassado para um gateway de pagamento, que, por sua vez, direcionava esse valor para a conta de titularidade desses golpistas. Foram presos 3 indivíduos, 2 em Lagoa da Prata, em Minas Gerais, e 1 em São Bernardo do Campo, em São Paulo, com apoio das polícias civis de lá, e também o cumprimento feito aqui pela Delegacia de Repressão a Crimes Informáticos e Defraudações aqui do DEIC do Rio Grande do Sul. Já são 10 prisões preventivas no total, durante o período de enchente, né? Só referente a essa força-tarefa, que apura crimes de estelionato, golpes, fraudes, envolvendo a situação de calamidade pública para a prática desses golpes. Depois, o preenchimento de dados pessoais, os usuários eram então direcionados para uma nova página, uma página falsa, desta vez simulando o website Mercado Pago. A página simulada divulgava um QR Code que permitia o pagamento do suposto frete via Pix. O valor era transferido, redirecionado para um portal de pagamentos e repassava esse valor todo para o local indicado pelos golpistas. E assim, o dinheiro ia para empresas de vendas e marketing dos investigados, dando assim uma aparência de licitude, simulando a venda de um produto ou serviço que vinha dessas empresas. Os criminosos se aproveitaram do momento de calamidade que foi vivido aqui no estado como um atrativo. Isto porque a empresa de Musk, de fato, fez doações de equipamentos para o estado com o objetivo de auxiliar na comunicação das equipes de segurança e de salvamento durante a enchente. A operação segue em andamento e deve ter atualizações ao longo do dia de hoje. 2 meses depois da enchente, moradores de Alvorada, na região metropolitana, ainda enfrentam problemas com ruas alagadas e entulhos pela cidade. A maior parte do lixo acumulado nas ruas do município está no bairro Americana, um dos mais atingidos pelas inundações e que segue com ruas tomadas por entulho. A Mara, que mora no local há 30 anos e perdeu os móveis com a enchente, agora lida com os riscos de contaminação. O lodo, né? O lodo tem muita doença, né? Leptospirose, teto daí, né? Que as pessoas já estão espetando prego nos pés. A minha vizinha espetou prego no pé, tá ruim. É isso aí, né? Tem vários riscos para nós aqui. Ao menos 5 bairros seguem impactados pela sujeira. De acordo com o secretário de Serviços Urbanos de Alvorada, as equipes ainda enfrentam dificuldade de acesso em pontos alagados. Nós hoje
nós temos 64% de todos os inertes e volumosos retirados e estamos levando para um setor onde a gente está acumulando isso para que se contrate uma empresa, está saindo uma contratação de uma empresa que vai levar para o destino final, que é o descarte, porque aqui tem muito lixo contaminado. A situação mais complicada na cidade é na região que fica às margens do rio Gravataí e do arroio Feijó, que transbordaram durante a enchente. 2 meses depois da inundação, a água contaminada ainda está nas ruas. Boa parte da população de bairros atingidos ainda não voltou para casa. Conforme a prefeitura, a limpeza está sendo feita de forma gradual, mas o trabalho acaba se acumulando com o retorno de moradores que colocam mais entulhos em locais onde a retirada do lixo já tinha sido feita anteriormente. Coloquem todo o seu entulho, o seu inerte na rua, porque senão nós temos um retrabalho. Nós retiramos e temos que voltar, retiramos e temos que voltar. Sei que é difícil para as pessoas, que muitos saíram das suas casas e ainda não retornaram. Mas, se possível, venham fazer essa limpeza e nos ajude para a gente não ter o retrabalho, que é muito difícil para o município. A previsão da Prefeitura de Alvorada é de que o serviço de limpeza nas ruas da cidade seja concluído em até 2 meses. Para quem mora em regiões afetadas, a sujeira acumulada nas ruas dificulta o acesso às residências e a circulação pelos bairros. Pelo menos aqui que fosse as calçadas altas e que botasse agora, que está muito lodo, agora as máquinas vão fazer mais lodo ainda, que botasse um areia, um saibro por cima, alguma coisa assim, para ajudar a gente poder andar, né? Era isso que nós precisávamos. Os espaços públicos culturais, como bibliotecas, auditórios, salas de cinema, também foram impactados pela enchente em Canoas. Os prejuízos são milionários. Muitos locais vão precisar ter todo o mobiliário reposto. O cronograma detalhado no quadro revela a rotina intensa de atividades. A Praça Céu de Canoas passava por reformas, mas mantinha o atendimento para a comunidade do bairro Rio Branco até o início do mês de maio. Tinha atividade de teatro também, tinha atividade promovida pela Coordenadoria da Juventude, que era curso de violão para o pessoal aqui do bairro, adolescentes, e tinha pessoas, inclusive de idade, que faziam esse curso, né? Eu acompanhava aqui. A biblioteca, que nós abrimos a biblioteca para a comunidade aqui também. Então, esse espaço era um espaço compartilhado pela comunidade. Quando, no fatídico início de maio aí, aconteceu tudo isso, né? A água subiu acima do nível das prateleiras de livros dessa biblioteca. Com a quantidade de barro acumulada pelas páginas, todas as obras foram perdidas. Nós tínhamos livros infantis, nós tínhamos livros voltados para infanto-juvenil, nós tínhamos livros clássicos, né? Machado de Assis, né? E tantos outros escritores. Nós tínhamos livros que eram enciclopédias e também haviam, inclusive, né, uma audioteca. Aqui ficava um auditório onde eram exibidos materiais audiovisuais para as escolas e comunidade. Artistas também se apresentavam nesse espaço, classe que foi duramente atingida. O que impactou a questão da sobrevivência do artista, né, do escritor, do pessoal da dança, do teatro, né, que sofreu com isso aí, né, essa situação que nós estamos passando. Escolas, centros de cultura, bibliotecas comunitárias, centros culturais, né? Esses foram destruídos com essa cheia, né? Um levantamento encomendado pela Prefeitura de Canoas estimou um prejuízo nos espaços culturais na casa dos R$2.300.000. O relatório inclui informações de equipamentos perdidos, itens que vão precisar de reparos e móveis e utensílios que têm que ser repostos. É isso que nos preocupa, né? Como é que nós vamos reerguer de novo, reestruturar, porque a gente vê aqui salas perdidas, bibliotecas perdidas,
salas de dança aqui, né, que praticamente foram reformadas e foi perdida, né, equipamentos de música, de áudio, tudo foi devastado. O relatório feito pela Prefeitura identificou avarias em telhados, salas, teatros, museus, bibliotecas, salas de cinema, além de problemas estruturais. A meta é obter recursos junto à Secretaria de Cultura e Ministério da Cultura para reerguer os espaços. Nesta quarta-feira, uma comitiva do Ministério visitou alguns locais. A expectativa é que sejam feitos novos anúncios de recursos para o setor cultural. É impressionante o tamanho da destruição. Por mais que a gente acompanhe de longe, né, é difícil imaginar o tamanho que foi, as plantas todas mortas, os livros destruídos. É emocionante, assim, de ver, e realmente é importante vir para entender o tamanho que foi essa tragédia, né? A Prefeitura de Porto Alegre vai realizar uma feira de empregos com cerca de 3.000 vagas. Iniciou hoje e segue até amanhã o feirão de empregos no Largo Glênio Pérez, aqui no centro de Porto Alegre. O evento terá cerca de 3.000 vagas e uma programação que inclui palestras de capacitação, apoio e orientação para a organização de currículos, entre outros serviços. A maioria das oportunidades será para contratação via CLT, mas há posições também para estágio e menor aprendiz. Pessoas com deficiência terão vagas disponíveis. O atendimento ao público acontece das 9 da manhã e vai até às 4 da tarde. Mais de 40 empresas estão presentes no evento. Nessa terça-feira, o governador Eduardo Leite esteve reunido com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, em Brasília. A pauta do encontro foi a discussão de uma proposta para alterar as regras do pagamento da dívida dos estados com a União. A sugestão propõe eliminar os juros reais atualmente aplicados às parcelas da dívida, que são de 4%. Após essa reunião, Leite falou sobre a importância dessa proposta. O tema da dívida para esses estados é crítico. Consome para o estado do Rio Grande do Sul, potencialmente, ali na frente, quando o estado estiver pagando novamente a dívida, nas regras atuais, pode chegar a 15% da receita corrente líquida do estado consumida pelo pagamento da dívida. Isso significa mais do que o estado gasta em saúde, por exemplo, sendo consumido no pagamento da dívida. E no caso do Rio Grande do Sul, nós estamos falando de um estado que está numa região que não tem o que outras regiões têm no Brasil, como fundo constitucional que turbina empréstimos ao setor privado. Não temos royalties, não temos, no caso do Rio Grande do Sul, incentivos específicos como Zona Franca ou incentivo automotivo para a produção de veículos, como outras regiões têm. O nosso estado não só não tem incentivos específicos, como ainda tem parte do seu orçamento consumido no pagamento da dívida junto à União. E com regras nessa dívida que fazem com que a gente pague mais do que outros setores da economia. O governo decidiu, em anos anteriores, fazer juros subsidiados para a compra de maquinários, de equipamentos, para o agronegócio, com toda a legitimidade que tem o agronegócio, importante motor da economia. Existem juros subsidiados que trazem para valores muito abaixo dos de mercado o empréstimo, o financiamento feito ao agronegócio. Por que para os entes subnacionais que são sócios da União, na prestação de serviços de saúde, de educação, na infraestrutura, na segurança pública, os juros cobrados são os de mercado? Para mim, muito claro que a gente vai precisar avançar na redução mais substancial desses juros que são aplicados às dívidas dos estados junto à União, para poder abrir espaço no orçamento para que a gente atenda a população, os brasileiros, né, para quem o governo federal trabalha e que vivem em cada um dos estados. Os brasileiros que vivem no Rio Grande do Sul, no meu caso, precisam ser atendidos de forma digna em tantos serviços, e o Estado está com dificuldades por conta do que a dívida vai consumindo no nosso orçamento. Então, conversamos com o presidente Rodrigo Pacheco, ele trouxe alguns elementos, fez um sobrevoo, né, no que pretende esteja no projeto, e nós demos contribuições na nossa conversa aqui sobre pontos críticos que deverão estar sendo endereçados. Por exemplo, né, quando você atribui uma obrigação para reduzir os juros de investimentos numa determinada área,
vai abrir um capítulo, pode até ser desejável isso, é muito meritório, por exemplo, que a gente avance no financiamento da educação, mas vai abrir um capítulo de discussão sobre o que se considera esse investimento, que tipos de gastos na educação que poderão estar compreendidos, como que vai comprovar esses gastos. Tudo isso vai gerando incertezas, inseguranças e preocupações. Então, quanto mais a gente consiga ter maior abertura na possibilidade destes gastos nas determinadas áreas que se deseja investir, seja educação, infraestrutura, segurança, temas importantes que nós debatemos, é importante para que a gente não abra um novo capítulo de discussão ali na frente sobre se aquele gasto específico feito foi ou não foi o que se desejava, porque o principal foco aqui é reduzir o comprometimento dos orçamentos dos estados com a dívida e dar mais espaço para que eles possam investir em diversas áreas, inclusive nestas como educação, segurança e infraestrutura. Logo mais, às 9h, tem o Jornal da Cultura com as informações do Brasil e do mundo. Ubra Notícias termina aqui. A gente se vê na próxima edição.